A gente precisa se amar mais. É algo que eu venho pensando muito por conta do meu último vídeo, quando eu falo sobre minha ansiedade. E teve um comentário muito bom do. Não me lembro o nome dele agora, mas sobre eu continuar a gravar e tudo mais. E gravar um pouco da minha ansiedade, mas eu não gosto muito de transmitir isso para o mundo, ainda que ela seja real. Não é isso que eu quero trazer, mas também não é isso que eu quero esconder aqui, porque eu acredito que uma coisa agrega a outra e quando a gente mostra as nossas fragilidades, principalmente quando a gente resolve dar a cara a tapa para várias pessoas, a gente precisa ser real e não ficar mostrando uma vida ilusória sobre só alegria e coisas boas e você precisa só ter foco e tudo é muito fácil e corre atrás que vai dar certo. Por conta dessa ansiedade eu percebi que eu não cuidava de mim e realmente eu não estou me cuidando como eu deveria. Eu ainda invento motivos para não ir na academia, apesar de hoje ter ido, mas é um processo muito complicado porque não é só cuidar do corpo, é também cuidar da saúde psicológica, cuidar de tudo, sabe? É correr atrás do que você quer fazer para sua vida e talvez pela primeira vez nos últimos, sei lá, talvez 18 meses, eu corri atrás e tô correndo atrás. Essa semana vai ser uma semana que eu espero ter algumas respostas sobre coisas que eu quero fazer. E isso vem do processo de entender que eu preciso me amar, sabe? Quando foi que eu deixei de me amar e de entender que eu sou importante para mim. E isso é um pouco repetitivo comparado com outros vídeos, mas isso vem ficando cada vez mais forte na minha cabeça. Eu percebo que eu passo muito tempo da minha vida jogando meu videogame e fazendo coisas que de certa forma não agregam, apesar de me acalmar, são coisas que eu gosto de fazer, elas não agregam para onde eu quero chegar. Então eu preciso respirar um pouco, deixar um pouco de lado esses hobbies, esses gostos que não agregam e levar minha vida para outro caminho, sabe? É o fato de se amar é entender que você não se respeita também. Você entender suas próprias fragilidades sem que outra pessoa precise apontar para você é um processo muito difícil, mas quando isso acontece, esse processo de se amar também vem com uma facilidade gigantesca. Hoje eu acordei, era umas 5 e pouco, e pela primeira vez eu olhei no espelho e eu me reconheci, que é algo que eu não fazia muito tempo, assim, que eu não conseguia ter essa experiência de me reconhecer olhando ao espelho, ou quando eu vejo uma foto, um vídeo, quando eu produzo algo. Muitas vezes parece que eu estou tentando ser um personagem para que outras pessoas acabem gostando de mim, e no fundo, eu preciso gostar de mim, então esse processo de me amar é algo muito novo. Vou fazer 29 anos agora, essa semana, e são 29 anos sem entender que eu sou importante, sabe? Que quando alguém pergunta quais são as pessoas que você mais ama, você tem que estar em primeiro nessa lista. E hoje eu tô tentando ser a pessoa que eu mais amo, apesar de ser muito difícil, porque a gente pode parecer um pouco egoísta, mas no fundo não é, porque se você não se ama, se você não se cuida, você não consegue cuidar dos outros, você não consegue amar os outros, porque você não entende o seu limite e não entende o limite dos outros. Isso é realmente repetitivo, porque eu me lembro de falar isso em algum outro vídeo. A vida é sobre ser repetitivo, é sobre cair e levantar, é aquela frasinha do tipo, se me derrubar 7 vezes, levanto 8, sabe? É, é essa parada, não sei se é essa quantidade de vezes que eu preciso cair também, porque se for eu já passei bastante dessas vezes, mas eu venho criando, tentando criar hábitos que vão me levar para um lugar melhor. Eu tô criando gostos em algumas coisas que eu não imaginava que um dia gostaria, porque nunca me chamou a atenção, mas a gente vai ficando mais velho, a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo uma sensibilidade para outras coisas e aquilo que antes era importante acaba não sendo mais. Eu tô lendo um livro que é muito bom, tá até aqui, chama, não sei se aqui vai pegar, talvez pegue. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Esse livro é muito bom, quem recomendo a compra dele. Apesar de eu ter lido, sei lá, 50 páginas dele, já me deu uma clareada muito grande na vida sobre coisas que eu deveria fazer para me cuidar, sobre meus vícios,
sabe? E como eu preciso trabalhar dentro de mim, dentro da minha cabeça, formas para que eu consiga abandonar aquilo que é ruim para mim, para eu poder me cuidar, para eu poder cuidar do próximo, para eu poder chegar lá na minha velhice com saúde, não dependendo de outras pessoas. E não que depender seja ruim, eu também não sei, porque eu nunca dependi assim diretamente de ninguém dessa forma do cuidado. Não que eu não tenha dependido, né? Quando eu era criança, eu dependia da minha mãe para poder me alimentar, mas eu acho que vocês conseguem entender onde eu quero chegar. Mas eu tenho para mim que eu quero chegar na minha velhice com muita saúde, quero chegar bem, para que eu possa aproveitar até meu último dia, cada detalhe da vida, sabe? Esse processo de me amar está sendo muito bom, porque hoje, quando eu estava indo para academia, apesar de eu morar 3 quadras da academia, eu consegui visualizar coisas que eu não visualizava, sabe? Eu passava todos os dias o mesmo caminho e ali tem muitos pássaros que ficam cantando e eu sempre passei meio que tipo, ah, foda-se, sempre tô vendo alguma coisa em alguma rede social ou assistindo algum vídeo. E hoje diferente, eu fui com meu fone desligado e fui só prestando atenção. E eu tive uma sensação que eu não tinha muito tempo, sabe? De, caraca, como é bom estar vivo, vale a pena estar vivo. Eu preciso fazer com que esses processos de criar bons hábitos se tornem reais, sabe? Que eu pare de forçar ter hábitos e esses hábitos sejam apenas naturais. Porque eu sinto que o caminho que eu estou seguindo, que eu segui até agora, ele não vai me levar para onde eu quero, está muito longe disso. E fazer o que eu quero fazer e ter os hobbies que eu quero ter também, ele exige outras coisas que vai além do passar 2, 3 horas do meu dia jogando videogame ou vendo uma série, um filme, ou seja lá o que for. Você escuta bem, assim, não sei se o som vai captar, mas meu primo tá gritando no videogame agora. E eu me lembro bem quando eu ficava nesse momento de êxtase também, de caraca, é tão bom fazer isso e tão bom jogar. E hoje eu já jogo com uma outra sensação. Eu tô tentando voltar para jogos de modo história, sabe? Onde eu consiga visualizar coisas que, pô, é realmente um filme esse jogo. A gente tem vários jogos e para pessoas que não gostam de jogar isso talvez não faça sentido, mas as pessoas passam horas e horas vendo as mesmas séries e eu passo horas e horas jogando os mesmos jogos e estar migrando para o modo história também agrega no meu espírito criativo, não sei se esse seria o termo certo, mas porque eu começo a visualizar os detalhes da história do jogo, da ambientação, do som, de tudo, como tudo é muito bem criado e isso é algo que como meio que está entrelaçado com o que eu quero ter como um hobby, isso me agrega muito. Então, esse processo de me amar faz com que eu visualize coisas novas, visualize tudo de forma diferente e que tudo seja um eterno processo de aprendizado, sabe? Hoje eu estar gravando aqui, enquanto meu primo fala alto pra caramba, apesar de eu ter pedido para ele falar um pouco mais baixo, e isso antes talvez me irritaria um pouco, mas hoje não, sabe? Apesar de saber o quanto isso atrapalha, às vezes, a concentração minha de gravar e ter uma linha, sabe, um começo, meio e fim do que eu quero trazer, porque quando ele fala, entra na minha cabeça nesse monte de informação e às vezes acaba atrapalhando também você que tá aí do outro lado escutando o que eu tô tentando falar e agora ele grita sai, sai, sai porque ele tá jogando um jogo de tiro e isso você consegue entender o quanto isso atrapalha a minha vida, tipo, essas coisas, e é algo que eu pedi para poder falar mais baixo, e aí ele não consegue às vezes respeitar isso, por mais que seja por 15 minutos, que é o tempo que eu gravo, às vezes é o tempo que eu gasto para poder gravar. E eu tento, antes talvez eu estaria surtando agora, mas com esse processo de me amar, eu também entendo que eu preciso respeitar o espaço dele, que é o momento de lazer dele, e que tá tudo bem, sabe? Tipo, é o espaço dele. O meu quarto, onde eu gravo, eu estou em silêncio, então aqui eu consigo ter o controle sobre o que eu quero fazer. E estar aprendendo essas coisas é muito doloroso, porque você entende que as coisas estão totalmente fora do seu controle. E quando você também entende isso, você entende que tá tudo bem, a vida é isso, as coisas
são como elas são, as pessoas são como elas são, e você não vai conseguir controlar ninguém e controlar o ambiente em que você vive, ou coisas do tipo, e talvez isso mude quando eu e a Bruna for morar junto. E tudo isso é um grande processo, esse processo de mudança, onde eu e a Bruna logo vai estar morando junto, é um processo de aprender a me amar para que eu possa aprender a amar ainda mais ela, sabe? A vida vai ser diferente quando a gente estiver morando juntos. Vai ser totalmente diferente do que é hoje. Eu vou ter outras responsabilidades que eu não tenho hoje. E eu preciso aprender a lidar com essas responsabilidades. A vida ela é muito boa. Eu, apesar de todo o caos que eu vivo dentro da minha própria cabeça e das discussões que eu tenho às vezes com minha mãe, com as pessoas que moram aqui comigo, com a pessoa que eu tenho um relacionamento, as minhas relações de amizades, do meu profissional, apesar de tudo isso, a vida ela é muito boa. E até esses momentos de, sei lá, certo desgastes, eles são bons quando você consegue visualizar o que isso realmente pode te trazer de bom para a vida, sabe? Tipo, como isso vai agregar na sua vida. Eu tinha colocado como meta, talvez não gravar mais vídeos longos, mas esse é mais um desabafo de como eu saí daquela tempestade de ansiedade fodendo minha cabeça para esse momento de entender o quanto é bom viver, sabe? E tentar viver um dia após o outro sem estar pensando muito lá na frente. Isso não quer dizer que eu não passo a maior parte do meu dia imaginando o próximo passo, mas pelo menos 1% do meu dia hoje eu consegui viver o momento, sabe? Eu consegui dar risadas de coisas que aconteciam no momento e não ficava preocupado com coisas que iam acontecer porque aquilo aconteceu. Esse processo é muito bom e eu quero conseguir aproveitar o máximo possível. Eu queria gravar mais vídeos durante a semana, mas eu ainda tô eu tô me entendendo e tô tentando criar uma rotina. Então, eu pretendo colocar metas de produzir mais conteúdos semanais para poder ter um diálogo maior e trazer outros quadros. Eu estou com uma ideias de quadros legais, pelo menos legais para mim, então eu não sei. Mas esse processo, mais uma vez repetitivo, de se amar, ele agrega muito na onde eu quero chegar, sabe? Ele agrega muito às relações que eu tenho na minha vida. É muito bom estar de volta na minha própria vida. É muito bom conseguir ver o que as pessoas que felizmente não sofrem com ansiedade conseguem ver, sabe? Aproveitar o que algumas pessoas conseguem aproveitar da vida e visualizar meio riponga essa visão do mundo, mas talvez seja a melhor visão do mundo, sabe? O mundo ele é muito cruel pra gente ainda ficar, sabe, mergulhado nessa imensidão de caos e dor. E não, cara, existem coisas boas e vale muito a pena viver. Eu não sei se isso vai fazer sentido pra vocês que tá aí. E dessa vez eu, sei lá, eu evitei um pouco de olhar pra câmera, porque talvez seja algo que vem me incomodando, de eu ficar meio quadradão assim olhando pra câmera enquanto eu falo com vocês e tentar buscar na minha cabeça mais coisas. Eu ainda não faço um roteiro e eu preciso fazer esse roteiro, mas eu sinto que as coisas vão fluir com o tempo e elas já estão fluindo de maneira totalmente positiva. Então, era isso que eu queria trazer hoje. Eu queria pedir para que você não esquecesse de se inscrever, de curtir, de comentar. Isso ajuda no engajamento. E a gente está aqui para tocar pessoas e agregar na vida das pessoas e às vezes só, sabe, passar pela vida da pessoa e às vezes não agregar em nada, mas a gente vai sempre tentar mudar a história de uma forma positiva. Então, queria agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Eu espero que tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um grande beijo e tchau.